Vamos lá. Questão 58, letra B. A partir de uma proteína, é possível percorrer o caminho inverso e chegar à sequência de DNA que a gerou? Bem, aí a gente tem que... Opa, o vídeo virou aí. Aí a gente tem que pensar no seguinte. Quando eu venho do DNA para o RNA, que eu tenho lá, por exemplo, o TGG que vira ACC e que forma, na tradução, treonina, isso aqui é exato. Isso aqui realmente vira isso aqui. Não tem outra, porque T é sempre com A e C é sempre com G. O problema é que o código genético ele é degenerado. Então, essa é a questão 58, letra B. E o código genético ele é degenerado. O que significa isso? Significa que eu não tenho apenas esse códon formando treonina. Então, se eu for peraí, lá na página 680, eu vou ver que eu tenho como ter treonina com ACU, ACC, ACA, ACG. Então, isso aí é o que a gente chama de código genético degenerado. Eu tenho várias trincas que dão apenas o mesmo aminoácido. Então, quando ele pergunta se eu posso, a partir da proteína, descobrir qual é o meu código genético, ele está errado nessa afirmação. E por que ele está errado nessa afirmação? Porque eu não tenho como, sabendo que essa proteína, por exemplo, é formada só de treonina, vamos dar o exemplo que fosse somente treonina, ele não tem como saber qual dessas trincas é que formou essa treonina. Então, eu não tenho como diferenciar no caminho contrário, somente para um caminho único. Aí vem a questão 59. O exame de paternidade através da comparação de DNA sequenciado vem sendo utilizado para determinar progenitores. É possível determinar o pai de um recém-nascido quando a dúvida sobre a paternidade deste recém-nascido está entre gêmeos univitelínicos? Não. Por que não? Porque o gêmeo univitelínico ele tem... 59. O gêmeo univitelínico, ele tem o mesmo DNA. Então, como o DNA é igual um e outro, o espermatozoide que um forma, não tem como eu descobrir se é do gêmeo A ou do gêmeo A1. Não tenho como saber, eles têm o mesmo DNA, como é gêmeo univitelínico. Então, não tem como. Sendo filhos de gêmeo univitelínico, é como se eu dissesse que o filho de A com B também pode ser geneticamente considerado filho de A1 e vice-versa. Então, ele é filho, geneticamente ele é filho e sobrinho. Não tem como eu descobrir. Questão 69. O teste de paternidade usando o DNA tornou-se muito frequente hoje. No entanto, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse tipo de exame. As frases a seguir constam numa lista de mitos e verdades sobre o teste de DNA encontrados na internet. Então, questão 60. Ele diz, primeiro, o exame de DNA só pode ser feito com sangue. Não, o exame de DNA geralmente nem é feito com sangue. Ele é feito geralmente com esfregaço da boca. Então, é qualquer célula que tenha DNA. Então, está errado, porque é qualquer célula que tenha DNA. O 2, ele diz, sou primo da mãe e estou com medo do resultado ser positivo, mesmo que eu não seja o verdadeiro pai.
Não, não tem como. Então, o filho, vamos dizer aqui, vamos fazer aqui uma árvore para entender isso aqui. Eu tenho aqui, digamos que aqui eu tenho Marina e aqui eu tenho Maria de Fátima. Ambas filhas de Laís e Rômulo aqui. Então, o que ele está querendo dizer aí é a filha de Maria de Fátima tendo um filho com o filho de Marina. São primos? São. Quanto esse daqui tem desse daqui? 50%. Só que esse daqui já é uma mistura do de cá. Quanto esse daqui tem desse daqui? Esse daqui tem desse daqui? Também 50%. Então, o teste aqui, para dar positivo, não teria como. Por quê? Porque esse filho aqui tem 50% que veio de cá, mais 50% que veio de cá. Só que esse tem 50% da mãe, mais 50% do pai. E esse pai influencia aqui, e esse pai, seja lá quem for, também influencia aqui. Então, não é assim. Primo não daria um falso positivo de DNA. Ele poderia dizer isso se essas duas pessoas aqui fossem gêmeas univitelínicas, mesmo assim é raro, mas digamos que eles sejam aqui gêmeos univitelínicos e esses dois gêmeos univitelínicos, eu poderia ter aí um falso positivo. Por quê? Porque como esses dois são iguais, esses aqui são geneticamente quase irmãos. Quase não, geneticamente eles são irmãos, né? Vai parecer que são irmãos. Então aí eu tenho pode ter sim uma falsa probabilidade. O material genético, e mesmo assim, se é filho dela com outro, vai ter uma diferença grande em relação a esse aqui, porque tem o outro lá envolvido. Ele já morreu e não deixou nenhum outro parente vivo. Nunca poderei provar que ele era o pai do meu filho. Então, o que é que eu tenho? Eu posso colher, como o caso que eu contei a vocês, dos restos mortais. Então, eu vou lá, desenterro o fio de cabelo. Ah, mas cremou. Mas procura dentro de casa uma escova de cabelo que a pessoa usou e eu posso conseguir esse material genético. Questão 61. Esforços de cientistas criaram a primeira rosa do mundo com pigmento para a cor azul. Posteriormente, rosas de coloração azul já eram produzidas através de cruzamento, mas não eram consideradas azuis verdadeiras. Segundo o jornal The Japan Times Online, a técnica recentemente utilizada consistiu no seguinte: o gene da enzima que produz o pigmento azul, delfinidina, foi extraído do amor perfeito e ativado nas rosas. Como se chama as estruturas mais vistosas e atraentes dessas flores que passaram a ter cor azul? Isso aí é já de botânica, né? Questão 61, letra A. O nome dessas estruturas que são mais vistosas e coloridas são a pétalas no caso, que elas servem para atrair polinizadores principalmente, também chamado de corola. Então, a pergunta é isso, né? Qual o significado biológico delas apresentarem flores? É a polinização. É o foco dessas pétalas, é esse aí. E questão B. Qual é a relação entre essa técnica recente para a produção de flores azuis e aquela empregada para a produção de alimentos transgênicos? A mesma técnica. Então, isso é transgenia. Ele pega de um organismo, na técnica de transgenia, eu pego genes de A e transfiro para B. Então, quando eu pego os genes de um e transfiro para outro, é transgênico. Se eu pegar os genes de B e escolher os melhores, eu tenho melhoramento genético. De B, eu pego os melhores. Então, tem que ter essa diferença aí dessa definição. Deixa eu mudar aqui a folha, questão 62.
Então, questão 62, ele diz: durante décadas, o homem vem se utilizando de micro-organismos para a obtenção de diversos produtos e processos, inclusive pão, cerveja, pão, cerveja, vinho e queijo. No entanto, nas últimas décadas, as aplicações práticas dos organismos expandiram-se de forma surpreendente com o desenvolvimento de novas técnicas, como a do DNA recombinante. Sobre esse assunto, respondo o que se pede. Questão 62. Letra A. Em que consiste o processo de DNA recombinante? Então, DNA recombinante é quando eu pego o plasmídio de uma planta, de uma célula qualquer. Então, como é que eu faço a produção de DNA recombinante? Fui buscar outra caneta para ficar melhor, porque aqui está manchadinho. Não vou gastar papel não, que eu falo de ecologia. A produção de DNA recombinante eu faço como? Eu pego o DNA de uma bactéria e aí eu vou cortar em locais específicos usando enzimas de restrição. E aí pego esse pedacinho aqui, tiro e coloco um outro pedacinho de uma outra de outro DNA que eu quero. Então, o nome disso aqui no final vai ser plasmídio recombinado ou recombinante, tanto faz o nome que você quer usar. Então, aí eu pego esse plasmídio, jogo nas bactérias e elas absorvem esse plasmídio e passam a reproduzir. E é assim, por exemplo, que eu produzo insulina em larga escala. Na letra B da questão 62, ele diz: cite duas aplicações práticas. Então, eu posso produzir hormônios, produção de hormônios em geral. Eu posso produzir insulina. Então, posso produzir também bactérias resistentes para estudar alguma coisa, medicação, essas coisas é comum fazer isso aí. Questão 63.